Criatividade. A mente criativa é a força mais poderosa da Terra. Nenhum poço de petróleo, mina de ouro ou fazenda de 1000 hectares pode competir com as possibilidades de enriquecimento oferecidas por uma ideia criativa. E hoje a gente vai debater aqui nesse vídeo: será mesmo que a IA vai substituir os profissionais criativos? E eu me fiz esse questionamento porque aconteceu uma situação com uma amiga minha que é uma profissional criativa, onde ela teve o trabalho dela totalmente plagiado por inteligência artificial. Essa minha amiga, ela é social media, uma profissional criativa, e ela fez um design para cliente dela, certo? E o que acontece? Uma profissional, entre muitas aspas, porque para mim isso não é gente profissional, coisa nenhuma, ela simplesmente printou aquela arte que a minha amiga elaborou, minha amiga profissional, que ficou horas fazendo aquilo, e jogou no chat GPT e simplesmente pediu: tire a logo e coloque minha foto aqui, e alterou as cores. Imagina se essa moda pega. Mas o que acontece? Essa profissional fez isso porque provavelmente ela não tem equipe de marketing, não tem uma social media, uma designer ou qualquer tipo de editor que ajude ela ou auxilie nesse sentido. Porque nenhum profissional em si faria isso. Existe uma linha muito tênue entre se inspirar e copiar. O que aconteceu foi que essa profissional postou nas redes sociais a arte igualzinha da minha amiga. As fotos, todos os elementos. Essa arte em específico tinha até valores, todos os valores iguais, observações, tudo disposto da mesma forma. E, enfim, eu aconselhei minha amiga a resolver isso no particular, entrar em contato, porque eu já tinha passado por uma situação muito parecida, não com IA, mas eu aconselhei ela: olha, entre em contato, tenta resolver, pede pra ela remover e tal, porque isso inclui direito autoral, gente. É propriedade intelectual, as pessoas não podem simplesmente printar e pedir pra inteligência artificial criar um novo a partir de algo que já existe ali. Quer dizer, as pessoas até podem, mas isso de certa forma é legal. Quando você se inspira, ok, mas quando você copia palavra por palavra, texto por texto, imagem por imagem, tudo que o profissional ficou horas pensando pra elaborar, isso é totalmente errado. Resumindo, a profissional não pediu desculpas, não reconheceu, não teve a humildade de dizer: olha, realmente eu copiei e tudo mais. Não, ela teve a cara de pau de pedir pro ChatGPT fazer uma resposta, porque a resposta é totalmente genérica, e não pediu desculpa e simplesmente falou que aquela arte foi pensada para o negócio dela. Olha, gente, eu não posso trazer a situação, destrinchar ela aqui com você, porque eu não posso expor pessoas, mas era fato que aquilo não foi pensado pro negócio dela, porque a minha amiga que atende a cliente dela está há muitos anos no mercado, e essa profissional que plagiou o trabalho acabou de chegar. Então, lembra que eu mencionei que tinham valores, né? Uma pessoa que está começando não cobra o mesmo valor de quem está há muitos anos no mercado. Então, aquela desculpinha esfarrapada não colou, entende? E a gente, como profissional, a gente, né, tá acostumada a lidar com o ChatGPT. Também crio, também faço coisas com a inteligência artificial, mas eu não posso plagiar. Existe um limite aqui, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas, Carol, qual o problema disso? A inteligência artificial é uma ferramenta, e eu concordo. A gente tem que sim usar a ferramenta a nosso favor. Mas quando você pega um trabalho que levou horas para ser feito e recria ele em apenas poucos minutos, sem dar os créditos, sem nenhum tipo de menção, enfim, isso é totalmente errado, gente. Isso de certa forma é legal, porque infringe a lei de direitos autorais. Mas qual é a discussão que eu quero trazer para esse ponto aqui desse exemplo? É claro que muitas pessoas vão fazer isso. Pessoas que não têm índole, pessoas que não querem investir em marketing e querem fazer da forma mais barata que conseguirem. Eu respeito, mas qual é o ponto essencial aqui? Um profissional criativo ele não pode ser substituído. Porque para pensar, vai ser mais fácil ainda se destacar no digital, se destacar com seu posicionamento, quando você criar algo autoral, algo seu. E por quê? Hoje em dia, com o avanço e aceleramento da inteligência artificial, muitas pessoas usam, muitas pessoas. Se antes era um grupo recluso de pessoas que se limitavam a abrir o ChatGPT, a Cloud, enfim, qualquer aplicativo de IA, hoje em dia se tornou uma coisa muito comum. Então, para pessoas leigas, ela lê um texto, ela vê uma imagem, ela vê uma edição, ela sabe que aquilo foi uma criação de IA. Ela sabe que aquilo não é original. Isso porque a IA não tem repertório, ela segue apenas padrões. E como profissional criativa que usa inteligência artificial no seu trabalho, eu digo, gente, é muito trabalhoso você
colocar repertório para uma inteligência artificial. É muito difícil mesmo, porque eu não sei o que acontece, ela nunca absorve 100% aquilo que você quer, então você tem que fazer, refazer, fazer, refazer, até ficar bom. É muito refinamento. Então, as pessoas que usam a IA assim só para postar por postar, para dizer que fez, né, para copiar outras pessoas, qual a moral que elas terão? Qual o posicionamento? Que reputação elas terão? Se você construir todo o seu posicionamento em cima de inteligência artificial, que credibilidade você vai ter? E eu digo isso porque eu passei por uma situação recente onde eu estava há 1 ano e meio construindo o posicionamento de uma cliente e ela falou que gostaria de encerrar e tudo mais. A gente finalizou, só que eu entendi que aquilo era forma de baratear, de ter um caixa a mais. E ela decidiu fazer o próprio posicionamento dela, os próprios conteúdos, e usando foto com inteligência artificial, texto com inteligência artificial, design com inteligência artificial. E ela fez uma sequência de conteúdos todos com a mesma cara, literalmente a mesma cara, tudo idêntico. Parecia que você estava consumindo 3 conteúdos iguais. Iguais. E, assim, a queda do engajamento dela foi. Assim, não tem nem comparação, sabe? Não é que não defendendo o trabalho, mas já defendendo, é impossível a gente ser substituído. Porque uma pessoa sabe quando foi um ser humano que pensou numa ideia e quando foi o ChatGPT. E o ponto essencial é que não importa quantas pessoas façam com IA. Você pode até fazer mais rápido, você pode até fazer de forma mais barata, mas você nunca vai ter um destaque. Você nunca vai brilhar, entende? Porque a inteligência artificial não consegue absorver a tua essência. Por mais que você fique ali fazendo. Gente, eu uso inteligência artificial, né? Eu sou social media, trabalho com posicionamento de marca, mas a inteligência artificial é 30% do meu trabalho. Ela vai me ajudar em coisas operacionais, em organização, mas na criação. Então, assim, a IA não vai ter esse poder de substituir a única coisa que temos: cérebro. O ponto aqui é, a inteligência artificial ela é maravilhosa, ela é uma ferramenta. Só que entende que de nada vale, um exemplo, você ter uma Ferrari se você não tem nenhuma habilitação, se você não tem carteira de motorista para poder dirigir a Ferrari. É a mesma coisa. A IA ela é uma excelente ferramenta, tá? Eu acho que veio para ficar e cada vez mais vai ser desenvolvida. Mas se não tem uma grande mente, se não tem uma pessoa com repertório, com identidade, com personalidade, com propósito, com essência, de nada vale. É só mais um. E isso ninguém tira de você. Não tem como você construir uma skill baseada em uma pessoa. Até pode ter, mas eu duvido que dure muito tempo. Logo ela cai naquelas mesmices, naqueles padrões, naquelas repetições que todo mundo tá cansado de ver por aí. E se a gente pega na raiz o que significa criatividade, criatividade nada mais é, de forma bem grosseira falando, você criar algo novo, você criar algo que ainda não existe, você conectar pontos desconectados. E isso inteligência artificial nenhuma é capaz de fazer, porque tudo que ela cria é com base no que já existe. Como diria Albert Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, seja inteligente, a criatividade é como um músculo, ela pode ser estimulada, treinada diariamente, na sua rotina, nas suas conversas, nos seus filmes, livros, documentários, em situações inusitadas, no dia a dia, no detalhe que você deixa passar despercebido porque isso é uma correria. E esse vídeo é um exemplo disso, porque eu só tive a ideia de falar isso com você porque aconteceu uma situação com a minha amiga. Então, se você quer estimular a sua criatividade, meu conselho para você é: viva!